Graça e paz, povo lindo. Não perca este novo quadro, os ensinamentos do jovem Galileu. Mensagem: os lavradores maus. Vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo 20, verso do 9 ao 19. Mas antes estarei fazendo uma breve oração. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, eu te peço, abre, Pai, a minha mente, me dê sabedoria, me dê, Pai querido, Pai amado, discernimento, para que eu venha, meu Pai, compreender a Tua santa palavra e para que eu consiga, meu Pai, transmitir ela de forma clara, Pai, para que todos venham entender. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que o Teu Espírito Santo da verdade venha se assentar aqui do meu lado para me ensinar, para me exortar e para me fazer lembrar de todas as coisas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amados, esta parábola que tem a forma de alegoria baseia-se na figura de uma vinha, propriedade rural, bem conhecida na Palestina. Ela segue o modelo de Isaías 5, versículo 1 ao 7, onde o profeta descreve a nação de Israel como propriedade exclusiva de Deus. Parábola nada mais é que uma história terrena com um significado espiritual. A palavra parábole, no grego, significa colocar ao lado, ou seja, fazer uma comparação. O tema da história é a rebelião dos administradores da vinha, que são os líderes de Israel, contra a autoridade do dono da vinha, que é Deus, e as suas consequências. Os servos enviados para receber os frutos devidos ao proprietário são os profetas e o próprio filho do dono, que é Jesus. Deus nunca levantou profeta para repreender outras nações, e sim ao seu povo. Os próximos agricultores, para os quais a vinha será arrendada, é a Igreja de Cristo, lembrando especialmente os gentios que vieram a fazer parte do povo de Deus. 1 Pedro 2, versículo 10. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Israel foi uma nação criada e preparada com todos os requisitos necessários para produzir o fruto espiritual aludido nesta parábola. Era, por assim dizer, a vinha da qual Deus esperava receber o produto. Mas a parábola tem o seu ponto
de maior destaque na rejeição que Israel e seus líderes demonstraram em relação ao propósito divino, matando seus servos, os profetas, e o próprio Filho enviado por Deus. O fato de que eles matarem o próprio herdeiro não garantia que eles tomassem posse da herança. Pelo contrário, eles haveriam de defrontar-se com o dono da vinha para o acerto de contas. Uma vez que os principais sacerdotes e anciões sabiam que Jesus era o herdeiro, eles davam uma demonstração de desonestidade e hipocrisia ao perguntar com que autoridade Jesus expulsou os cambistas do templo. Eles queriam mais evidência, mas suas mentes não estavam abertas para aceitá-las. Portanto, foi de propósito que eles rejeitaram o filho do dono da vinha. Este foi o grande pecado deles, e não havia meio de atestar ignorância. Mateus 21, 37. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Jesus não foi enviado para ser morto, e sim para levar o povo de Israel ao arrependimento. Atos 5, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-no no madeiro. Lucas 20, versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Jesus aqui está afirmando que a vinha é a nação de Israel e os frutos são os filhos de Israel. Isaías 5, versículo 7. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. A aplicação para os dias atuais: a vinha é a igreja de Cristo. Os trabalhadores somos nós, os servos de Cristo. Os frutos são as almas que estão necessitando dos nossos cuidados. Versículo 10. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe desse dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram-no vazio. A nação de Israel nunca recebeu bem os profetas do Senhor. Amós 7, versículo 12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão,
e ali profetiza. Versículo 13: mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e a casa real. Versículo 11: tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, afrontando, mandaram-no vazio. Todos os profetas que Deus levantou para repreender o seu povo foram castigados. Jeremias 20, versículo 2: e feriu Passur ao profeta Jeremias e colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, para a casa do Senhor. Versículo 12: e tornou ainda mandar um terceiro, mas eles, ferido, também a este expulsaram. Todos os profetas que Deus enviava para pregar arrependimento foram perseguidos e maltratados. Na época de hoje não é diferente. Todos aqueles que Deus levanta para pregar conserto são rejeitados. Hebreus 11, versículo 37: foram apredejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Versículo 13: e disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo o respeitem. Os príncipes e os sacerdotes, os doutores da lei, todos eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mateus 3, versículo 17: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 14: mas vendo os lavadores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vide, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Eles sempre fizeram tudo de caso pensado, e nos dias atuais não é diferente. Muitos não pregam mais a volta de Jesus Cristo, porque não gera aplauso, agenda cheia e dinheiro. Versículo 15: e lançando fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o Senhor da vinha? Jesus Cristo está revelando que a sua morte seria fora das portas de Jerusalém, para a remissão dos nossos pecados. Hebreus 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Versículo 16: irá e destruirá estes lavradores
e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Esta passagem é para se cumprir o que foi escrito pelo evangelista João. João 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filho de Deus, aos que creram no seu nome. Versículo 17. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita a cabeça da esquina. Tudo isto aconteceu com Jesus em Jerusalém, para se cumprir o que foram dito pelos profetas. Zacarias 10, versículo 4. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. O nosso Salvador veio da tribo de Judá. A nossa fé é fundada na ressurreição de Cristo. Efésios 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 18. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços. Aquele que sobre quem ela cair será feito em pó. Jesus Cristo, Filho de Deus, irá reinar em Jerusalém por 1000 anos, junto com a sua igreja e com todos aqueles que não receberam o sinal da besta. Zacarias 12, versículo 3. E acontecerá que naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Versículo 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram esta parábola. Os principais e os sacerdotes sempre soube que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, pois toda a mensagem da Bíblia aponta para Cristo. Só que a religião cega as pessoas. Os religiosos sempre lutaram por cargos, títulos e mordomias, os melhores lugares na tribuna, e não pela salvação das almas. Amém? Você que ouviu esta mensagem,
que ainda não serve a Cristo ou está afastado e quer se reconciliar, é só repetir estas palavras: Senhor Jesus, eu estou neste momento entregando a minha vida em tuas mãos. Me aceita como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva o meu nome num livro da vida e sela com seu precioso sangue. Dá-me força para eu ser fiel aos seus mandamentos até a sua volta. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.